Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Quero agradecer aqui a você que nos assiste do seu YouTube, você que nos assiste do Instagram. É um privilégio estar com vocês. Hoje é um dia especial, é a primeira edição do nosso podcast Campo Legal, um podcast que foi criado com a intenção de levar, aí ser mais um canal para levar para o produtor rural, valente produtor rural, informação de qualidade, sobre os diversos aspectos da cultura e do manejo no campo. Nós temos aqui um compromisso de trazer pessoas, trazer profissionais que de fato possam impactar de alguma maneira aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, o produtor e levar um conteúdo de qualidade. Então, nossa primeira edição aqui do podcast, nós quisemos inaugurar de uma maneira muito bacana, trazendo aqui um convidado especial, alguém que pode falar conosco um pouco sobre um ativo que é um dos principais ativos para qualquer tipo de empreendimento, que é a construção da marca. Então, hoje aqui conosco está o Hugo Mansur, ele é um dos sócios fundadores da Life Brand, que é uma agência de marketing que tem soluções ali para todas as necessidades envolvendo construção de marca, identidade visual. Hugo, obrigado pela tua vinda, é um privilégio inaugurar o primeiro episódio do nosso podcast com você aqui. Alguém com quem nós temos estabelecido aqui uma parceria, uma boa relação. Por favor, se apresenta aí para os nossos ouvintes e fica à vontade aí. Legal, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês. Antes de me apresentar, eu quero agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa. Ao longo desses 16 anos da Life Brand, a gente teve muito contato com o universo agro. E eu acredito que você vai ser uma ponta de reforço, de potência, levando conteúdo, levando parceiros, enfim, dando um vetor de crescimento de toda a natureza. Pessoal, eu sou o Hugo Mansur, sócio da Life Brand, consultor de branding, e a minha vida toda é construída em cima de apoio a empresas, a negócios, do ponto de vista de marca. Então, marca importa, marca ajuda a empresa a crescer, e se bem construída, ela pode ser um ativo. Ela pode ser algo que tenha valor na empresa, porque a gente sabe que empreender é difícil. Então, tudo aquilo que puder somar para que seja um ponto de força e de crescimento para o negócio é sempre muito bem-vindo, e a gente entende que a marca cumpre bem esse papel. Muito bacana. Antes da gente começar o nosso bate-papo, Hugo, entrar aqui em algumas questões muito importantes e preciosas daquilo que a gente quer levar hoje, eu queria dizer que o nosso programa hoje ele recebe o patrocínio do escritório Ribeiro Andrade Souza Júnior, escritório de advocacia que atua exclusivamente em favor do agronegócio. E se você tem interesse em ser um patrocinador aqui do programa e levar também o seu valor aqui ao nosso público, entre em contato conosco, mande um direct pelo Instagram ou mensagem pelo YouTube. Hugo, e aqui você já mencionou e começou trazendo algo super importante, né? A construção de marca. E de uma maneira geral eu percebo algo. Muitas vezes, até o empreendedor, o leigo, ele tende a considerar que marca é a mesma coisa que identidade visual. Sabe nós temos aqui a logo do Campo Legal. Então, sim, essa identidade, as escritas, o símbolo, sendo isso como se fosse a mesma coisa que marca. E aí eu pergunto, identidade visual e marca são a mesma coisa? Você começou bem, Júlio, porque o que acontece? Esse é um equívoco muito comum, porque eu limito marca a um dos seus aspectos, a uma das suas possibilidades, a uma forma de apresentar. Então, primeiro vamos dizer que identidade visual é um pedaço do que tem que ser a marca. Mas o que é identidade visual? Identidade visual são a construção, o conjunto de elementos que conseguem caracterizar e distinguir visualmente um negócio do outro. Então, eu tenho uma marca gráfica, que é um desenho de um símbolo, uma letra. Eu posso ter só o nome do negócio sem um símbolo, eu posso ter a associação de um símbolo. Às vezes o símbolo é tão forte que ele toma o lugar do nome, como a Nike faz, né? Basta ver aquele desenho daquele símbolo que já é suficiente para a gente. Então eu tenho a marca gráfica, mas eu tenho também tipografias. Quais são as letras que vão compor os títulos, a marca, que vão compor as escritas maiores? Eu tenho também as cores. Cor é importantíssimo, né? Se você vai, por exemplo, no segmento de aviação, cor praticamente ele define quem são os players daquele mercado. Eu tenho o laranja, que é da Gol, enfim. E aí, então, a cor, em alguns mercados, ela tem maior
ou menor importância. Eu tenho os grafismos, né? Como a gente está olhando aqui na tela, grafismos são desenhos que acompanham uma marca para que ela possa ter mais autenticidade, mais propriedade. Então, quando tudo isso está junto, eu tenho um sistema de identidade visual. Tem muita gente que só tem a marca gráfica, então eu ainda tenho uma identidade visual parcialmente concluída. Tem alguma coisa que precisa ser feito. Mas a identidade visual, com tudo isso pronto, ele ainda é um aspecto, ele ainda é uma parte do que é uma marca. Olha só. Porque a marca ela acaba sendo muito mais. Que bacana. Né? E aí você pergunta, então, como você falou, Hugo, é a mesma coisa, não é? É uma confusão comum? A marca é muito mais do que uma identidade visual. Não é que a identidade visual seja pouco. É porque hoje a marca é muito mais do que isso. Quando eu falo de uma marca, eu falo de algo que seja suficiente para carregar símbolos para unir uma organização em torno de uma promessa que vai ser feita a um público. Eu falo de algo que é suficiente para nos unir enquanto cultura, colaboradores e parceiros, que nos dê uma identidade que a gente se sinta representado por ela. Eu falo de alguma coisa que é capaz de chamar a atenção, de atrair parceiros, muitas vezes do outro lado do mundo, do outro lado da cidade, do outro lado do bairro, que se interessem porque enxergam naquilo algo que há sinergia. Então, a marca começa a ganhar algumas coisas mais intangíveis. Que legal. A gente começa a entrar num campo mais estratégico. Então, respondendo de forma breve, e a gente aprofunda o quanto você quiser aqui, mas a identidade visual, então, é a representação gráfica disso. É como se eu pegasse a bandeira de um time de futebol. O time de futebol é mais do que a bandeira, mas a bandeira é uma forma de, visualmente, eu poder enxergar. Que bacana, né? Eu me recordo, esses dias eu estava olhando ali, passando, né, pelo Instagram, e eu me recordo que um dos produtores de audiovisual, um desses canais que se dedica a falar um pouco sobre audiovisual, ele falava sobre o poder da marca, né? Como algo que está para muito além da identidade visual. Legal. E aí ele colocou uma maçã em cima da mesa, uma maçã perfeita, ele coloca uma maçã em cima da mesa. Quando ele vira a maçã, ela está abocanhada na parte superior direita. Não teve como. Eu imediatamente associei. Falei, putz, é a Apple, cara. Então, assim, olha o poder, né, disso. Eu falei, cara, assim, tem muito mais, né? A ideia de que, poxa, não é só a identidade. Quando a gente olha para uma Apple da vida, você traz tantos outros valores que você já conecta, né? Hoje ter um Apple tá para muito além de ter um celular. E aí, dentro disso, eu queria te perguntar uma coisa. Pensando que identidade visual é uma parte do conceito de marca, e que marca agrega muito mais. É um trabalho de construção, de você trazer muito mais para, né, para quem você é, para a tua identidade de uma maneira geral. Ter uma marca, ela é algo supérfluo, algo descartável, ou ela é algo essencial na construção de um empreendimento? Essa pergunta é legal. Uma vez, eu também me aventuro a dar aula em programas de MBA, ligado a marketing, branding, etc. E um aluno perguntou, mas eu preciso de uma marca? Que pergunta boa. Eu preciso de uma marca? E aí, para te responder a pergunta, eu vou fazer um pequeno histórico aqui da evolução do papel da marca. Porque ele ajuda a gente a se situar nesse espaço-tempo. Então, vamos lá. Primeiro, estou falando de década de 40, 50, 1940, 1950. Eu tinha um produto. Eu tinha leite numa mercearia, algo muito simples. O comércio era mais simples. Concorrer era mais simples. Então, eu tinha um leite, eu tinha um café, eu tinha algum produto que vinha de uma fazenda e que, para eu saber que o produto vinha da fazenda A ou da fazenda B, eu coloco um rótulo ali. Perfeito. Então, nesse momento, a marca era uma indicação de origem. Eu estou comprando o leite da fazenda A e não da fazenda B. Então, naquele momento, eu estou simplesmente fazendo uma distinção de origem. O leite vem da fazenda A e não da fazenda B. E assim, a gente convive por algum tempo. Quando eu chego na década de 70, 80, a sociedade muda e ela exige mais das empresas. Sempre que o papel da marca muda porque a sociedade está mudando. Fica uma dica. Sempre que o papel da marca muda, é porque a sociedade mudou e espera mais das empresas. Que legal. Então, a sociedade começou a esperar mais dos negócios. A sociedade já tinha anseios diferentes. E eu começo a ter marca com personalidade. Eu lembro de um estudo de propagandas, né, ao longo do tempo. O Unibanco, e aí para quem é de uma geração mais recente, o Unibanco foi um banco. Sim.
comprado pelo Itaú, né? Itaú. Mas fica aí essa explicação, porque nem todo mundo tem obrigação de saber quem é o Unibanco. E aí o Unibanco, que era um banco lá, enfim, você está falando das décadas anteriores, Sim. ele faz uma propaganda com o Pelé, onde o Pelé está de terno e ele então abre o terno e embaixo está a camisa da seleção brasileira e ele fala, vamos torcer junto, etc. Percebe que ali o Unibanco não te ofereceu um produto? Então ali a marca começa a assumir um outro papel de personalidade, de estilo de vida, começa a se rascunhar alguma coisa. Então o papel da marca começa a mudar. Não bastava que eu colocasse ali um rótulo dizendo de onde veio o queijo que eu estou comprando, de onde veio essa carne é da fazenda A e não da fazenda B. As marcas já começaram a ter um acréscimo na sua comunicação, no seu jeito de ser, de personalidade. E o tempo foi passando. E a sociedade vai mudando de novo. E você falava da Apple, e a Apple é interessante porque ela meio que inaugura, oficializa uma nova era de marca. Onde algumas empresas, algumas marcas acreditam em causas. Olha. E quando a gente fala de causa, a gente não está falando única exclusivamente de uma causa social que por si só ela é suficientemente boa e interessante, mas se acredita em alguma coisa, eu já estou falando de visão de mundo. Então, a gente tem uma nova era de empresas, de negócios que nascem acreditando em alguma coisa. Porque eu posso abrir um negócio, porque eu herdei um terreno. Então, eu abro aquela coisa sem muita conexão, eu abro para uma oportunidade de investimento, ou eu posso acreditar em alguma coisa e montar um negócio para essa alguma coisa. Começa a se falar mais em propósito, que é um assunto um pouco polêmico. Tem gente que adora, tem gente que odeia, preciso, não preciso. Então, ao longo do tempo, o papel da marca vai mudando. Então, sai de uma simples origem de indicação, eu venho para uma conexão com um público mais emocional, com personalidade, e eu chego num ponto onde eu acredito em alguma coisa e a minha empresa é uma representação daquilo que se pode ser. Como você já citou a Apple, não precisa nem dizer qual delas causa maior impacto e conexão com as pessoas. Então, eu preciso de uma marca hoje. Eu fiz essa pequena recapitulação, essa evolução, para a gente poder entender como é que isso foi acontecendo ao longo do tempo, para dizer o seguinte: hoje, um negócio que não tenha estruturado a sua relação, organização e pessoas cuja interface é uma marca, ela tem muita dificuldade de ser competitiva, de atrair talentos, de fazer boas parcerias. É um campo quase que impossível de se manter um negócio de longo prazo e duradouro. Que bacana. Eu fico pensando e percebo que em torno desse tema, né, de construção de marca, nós estamos falando da construção da identidade de uma pessoa, porque a pessoa jurídica, normalmente a empresa, você tem casos em que você tem uma pessoa física, uma pessoa natural ali, tocando o negócio, e mesmo nesses casos ela vai construir uma identidade, seja uma identidade visual, mas um DNA do negócio dela. E quando ele não há nesses casos ali uma intencionalidade, parece que o que se vai formar em torno da percepção daquele produto ou daquele serviço vai ser algo fruto do acaso, né? Agora, a gente volta nesse ponto sobre a intencionalidade, mas eu quero agora trazer isso um pouco para a realidade do produtor rural. Bacana. Ser produtor rural que está aí nos escutando. Olha que interessante, né? Nós estamos falando aqui sobre construção de marca e, por vezes, o produtor pode falar, tudo bem, mas eu estou aqui na lida, eu estou aqui no manejo, e como que eu que produzo aqui leite, ou como que eu que estou aqui produzindo milho, café, mamão, como que essa história aí de marca pode me impactar? E eu quero fazer uma provocação. Eu estou aqui com o livro Administração Rural, do professor Rony Antônio Garcia da Silva, e tem uma partezinha bem aqui no início do livro, que olha que eu vou abrir aspas aqui. Bacana, vai lá. Para o que ele diz, olha só. Ao contrário dos setores situados antes e depois da porteira da agricultura, a produção agrícola ela é pulverizada, ou seja, realizada em alguns casos por milhões ou milhares de produtores. E ela é dispersa geograficamente, pois propriedades rurais de diferentes regiões podem gerar o mesmo produto. Porém, a produção agrícola ela é homogênea, ou seja, ela não possui diferenciação de marca e qualidade. Dessa forma, pode-se afirmar que a agricultura funciona em um sistema de mercado muito próximo ao da concorrência perfeita.
E aí ele conclui dizendo, isso significa que o produtor rural, ele não é um formador de preço, ele é um tomador de preço. Legal isso. Que a commodity dele, ela se mistura num universo de milhares de origens que são, aos olhos do mercado, semelhantes. Dentro disso, eu quero te perguntar algo bem específico. Como que para o produtor rural, primeiro, faz sentido falar em construção de marca para um produtor rural? Uhum. E segundo, como que para o produtor rural ter uma marca pode trazer para ele um diferencial competitivo? Eu achei legal eu ainda não tinha escutado esse termo tomador de preço e formador de preço. Eu entendi que o tomador de preço está mais passivo no processo. Entendi errado ou não? Exatamente. Alguém vai dar o preço dele. Exatamente. E no formador de preço me parece ter mais protagonismo ali, ele decide mais como que a coisa vai funcionar, né? Perfeito, é exatamente isso. Então, ótimo, porque quando a gente fala de construção de marca, é a construção fruto de uma intencionalidade de ter distinção, conexão, protagonismo, porque a marca é fruto de um empreendedor que busca tudo isso que o livro tá dizendo como eventuais fragilidades no processo de administração rural. Não conhecia o livro, muito legal. Se eu tenho um ambiente de concorrência complexo, porque ele tem muitos agentes, ele cria muitas variáveis, eu tenho a tendência de ser sumido no processo. Qual é a maneira que uma empresa tem de assumir protagonismo diante de algo tão complexo como esse? Se diferenciando. Como que eu me diferencio? Como é que eu me diferencio? Mas não é de quem está na mesma mesa, no mesmo grupo empresarial que o meu, ou quem está grudado comigo nas reuniões de negócio. É quem não está no seu ciclo de conversa, é quem está para lá. A maior interface entre a tua empresa, o teu produto, a tua organização, agro, seja qual for a linha dela na cadeia, então a maior conexão entre o teu negócio e quem está fora dele é a marca. A marca é a melhor interface que você tem para se comunicar com quem está fora dos seus limites, sejam eles físicos ou de relacionamento. Então uma marca ela serve de forma dupla para eu me distinguir mais. Eu tenho maior distinção, eu sou o melhor percebido e de uma outra via eu me conecto mais com quem me interessa. Uma marca não conversa com todo mundo. Ela conversa com quem interessa a ela. Perfeito. Ela inclui aqueles que interessam e ela naturalmente tem mais poder de conversar com ele. Então, se você que é o produtor, você está em alguma parte dessa cadeia do agro e você entende que os seus esforços podem ser melhor aproveitados diante de toda essa incerteza que traz a cadeia produtiva e tudo aquilo que está envolvido, ter intencionalidade no negócio, você vai chegar em menor ou maior momento na construção de uma marca, porque ela é o resultado de uma gestão que quer ser protagonista. Ela é resultado de uma gestão que quer segurança de longo prazo. O que é segurança de longo prazo? Eu faço boas parcerias, eu atraio as pessoas que me interessam, eu naturalmente vou ter maiores possibilidades de crescimento. Então, eu diria que a marca é uma espécie de caminho natural de quem quer sair um pouco desse ambiente complexo. Né? Que bacana. Eu fico pensando... veja como isso é poderoso e impactante para o produtor rural. Quando você tem ali uma commodity, né? Porque até que você cria uma identidade... Aquele empreendimento agrícola, ele está pulverizado no meio de todos os outros. E são milhares no Brasil. E aí aquela commodity, ela não tem uma individualidade. Né? Embora existam tantas formas de se trazer individualidade. Né? Por exemplo, você vai em algumas regiões do Brasil, aquelas regiões, elas têm premiações, inclusive prêmios internacionais. Né? Café, por exemplo. Então você vai ali na região... de Manhumirim, Manhuaçu, Alto do Caparaó, né? Quantas vezes... Maravilhoso lá, inclusive. Né? Ali tem um potencial turístico, um potencial do agronegócio que é violento, né? E tem o melhor café, várias vezes eleito o melhor café do Brasil. Né? E é claro que isso varia, né? Em algumas regiões, mas quando você tem ali um café de uma propriedade da qual se origina esse tipo de título, e você trabalha isso como uma identidade... o seu café, ele já sai da porteira com uma característica diferente dos demais. Nesses dias eu estive ali na abertura do edital, faz mais ou menos umas 3 semanas. Estive lá em Linhares, na abertura do edital
do concurso de café lá em Linhares. Tá? Uma iniciativa promovida ali pela prefeitura. Tá? E olha que interessante, né? E ali estavam as regras do edital, como que seriam feitas as ofertas, e eu fiquei pensando, poxa, imagina como que o vencedor de um prêmio, os melhores colocados de um prêmio como esse, podem trabalhar, né, a qualidade do seu produto. Ou seja, o café que vai sair daquela propriedade já não é um café que, se bem trabalhada a marca, ele já não deveria ser considerado um café como todas as outras. Então, ele pode, no limite, eu estou falando de uma commodity, deixar até mesmo de ser percebida simplesmente como uma commodity. Né? Há um outro ponto também que eu tenho percebido. Né? Pode soar para o produtor, né? Isso é muito fantasioso. Não é. E eu quero trazer um dado importante aqui. E esse dado, quando... É claro que isso pode ser depois escrutinado por quem nos ouve, né? E eu trago esse dado do livro do professor Macilon. Ele diz o seguinte, olha, hoje, pegar toda a cadeia produtiva do agronegócio, nós sabemos, não é novidade nenhuma, que o fiel da balança comercial brasileira, o setor superavitário, que muitas vezes é responsável por equalizar a nossa balança comercial, é o agronegócio. Só que na cadeia produtiva do agronegócio, só 15% dos atuantes são produtores rurais. Ou seja, 15% de todos aqueles que estão na cadeia do agronegócio, eles sustentam os outros 85%. Impressionante, não sabia. Cara, prestadores de serviço, agroindústria, logística, distribuição final, até chegar para o consumidor. Né? E quando nós temos apenas 15%, esse número sinaliza algo muito importante para nós. Houve um êxodo do campo. O campo tem, assim, as suas dores, nós sabemos, são diversos elementos de risco que atuam ali no agronegócio. Isso, ao passar do tempo, gerou duas coisas, né? Quem ficou teve uma atitude muito resiliente de trazer muita tecnologia. E quando eu digo tecnologia, não é só maquinários e implementos agrícolas, eu digo de conhecimento, de técnica para o manejo. Hoje, as nossas propriedades, com a mesma extensão territorial de produção, lá da década de 80, a mesma extensão, nós produzimos hoje 6 vezes mais do que na década de 80. O que mudou de lá para cá não foi a quantidade de produtores e nem a extensão territorial. Na verdade, a quantidade de produtores, como eu falei, ela diminuiu de lá para cá. Mas o que muda é que a tecnologia aplicada, ela é hoje responsável por uma produtividade muito maior. Então, assim, se eu tenho apenas 15% dos produtores no campo, isso nos coloca numa situação de mudança de chave, de mentalidade. Qual é essa mudança? A demanda global por consumo alimentício, ela é crescente. No Brasil e no mundo, a quantidade de produtores, ela é decrescente. Então, hoje, há aquela equação que a gente conhece. A oferta de produtos alimentícios, que são commodities ainda, ela é cada vez mais escassa. E aí você tem compradores que vão ali pleitear, vão brigar pelo escoamento de uma safra de determinado produtor. Então, o produtor, quando ele começa a se atentar a essa realidade, ele tem condições de perceber que ele não precisa mais ser simplesmente um tomador de preço. Ele pode começar a ser um formador de preço. E aí é que pensar em construção de identidade do empreendimento passa a ser, na minha opinião, um elemento fundamental. E quando eu falo de construção, então, de identidade, e aqui pegando um gancho importante, construção de identidade, afinal de contas. A gente falou aqui das características de identidade visual, de marca, mas há esses outros elementos. Então, por exemplo, né, no empreendimento agrícola, eu posso talvez trabalhar com governança e mostrar que a minha propriedade é uma propriedade séria, que tem um uso responsável de agrodefensivos, que tem um manejo responsável quando eu tenho, por exemplo, produção de animais. Como que a visão do público externo, como é que isso se correlaciona com uma ideia de marca? A visão que o público tem, não apenas meus parceiros, mas até quem vai consumir. Como que a visão dessas pessoas externas ao meu empreendimento tem em relação à marca? Como isso se relaciona com marca? E como que isso pode impactar no meu negócio enquanto produtor rural? Você falou muita coisa boa, né? Primeiro, que o jogo estratégico mudou em função dessa redução, em função do produtor estar com mais poder nessa relação de quem está comprando dele e de que, naturalmente, os negócios vão se tornar mais bem organizados porque eu passo a ter mais estratégias, eu passo a ter negócios de maior valor, porque eu vou concentrando e as coisas vão se desenvolvendo.
Mas desde o pequeno negócio, a gente se relacionou com muitos. O Sebrae tem programas incríveis para aquele que é um agricultor familiar, que a gente sabe que são milhares de famílias que têm um trabalho incrível, excepcional. Então, desde esse pequeno até produtores maiores, com uma gestão mais profissionalizada, a gente está falando que, no final das contas, o jogo estratégico mudou e há uma oportunidade. Que bacana. Essa oportunidade é de que o negócio se fortaleça em várias frentes, mas aqui a gente está falando especialmente daquilo que tem a ver com a marca, que é essa relação entre o teu mundo aqui e quem está lá. Você falou de valores e atributos. De todos os segmentos de negócio, aquele que mais tem chance de criar conexão com o público está ligado ao agro, que é a bebida, que é o alimento. Porque cada vez mais, lembra que eu falei no início que a sociedade muda e o papel da marca vai mudando? Uhum. Cada vez mais as pessoas querem saber a origem daquilo que elas comem. Cada vez mais as pessoas querem saber do que é composto aquilo que eu estou comprando. Cada vez mais as pessoas querem saber como é que o animal é tratado lá, no lugar onde é produzido aquilo que eu estou levando para minha casa. Exato. Cada vez mais, e a gente fala de ESG, a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando... para você que está vendo e ouvindo a gente, pelo menos tente se preocupar ou colocar nas suas notas de coisas a olhar. A sociedade está mudando e, às vezes, há uma aceleração nessa mudança e quem tiver melhor preparado surfa essa onda melhor. Uhum. Então, você falou de valores, você falou de atributos. E quando eu falo de valores e de atributos, eu estou falando de um DNA, de um negócio que constrói marca muito forte. Uhum. O que eu tenho de interessante no meu negócio? O que eu acredito? Como está o meu jogo competitivo? Que problema que eu estou resolvendo? De quem? O meu produto está indo resolver o quê? Uhum. Quando eu começo a olhar para esses fatores estratégicos, eu me aproximo daquilo que é o conceito mais moderno de marca, que é a capacidade de criar significados e que esses significados produzam receita, parcerias, vão atrair público, vão me proteger, vai inibir novos entrantes. Então, a gente começa a entrar naquilo que mais hoje a gente entende que faz sentido e que o agro está com... A faca e o queijo na mão foi ótimo, né? Porque o queijo está ali no agro também. Faz todo sentido, né? Essa frase pro agro faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque o mundo cada vez mais se preocupa com valores e atributos e a alimentação, a bebida e tudo aquilo que é derivado disso tem toda a potência de construir o lugar que se quer. Eu não sabia desses dados do 15%, eu não sabia dessa mudança de jogo, mas eu acho que casa com tudo que a gente está falando. Reduziu para 15%, esse 15% vai se profissionalizar mais, alguns já estão muito avançados, alguns estão começando, e o jogo vai ser mais estratégico. É isso. O jogo vai ser mais delicado, ele vai ser mais pelo detalhe. Então, que valores e atributos que eu tenho, como que eu posso fazer disso um DNA legal, para que eu possa construir uma marca que é essa capacidade de influenciar o meu entorno. Isso é muito bacana. Olha quanta riqueza nós temos, né? Você mencionou sobre ESG. E nós temos rodado aqui Sujada a Botina, sobretudo no estado do Espírito Santo, e nós percebemos que esse é um assunto com um certo nível de novidade até para a cidade. Né? E se nós fôssemos dar um resumo de ESG, nós estamos falando de uma governança que prima pela sustentabilidade e pela probidade, né? Uma governança eficiente, não apenas de maneira operacional, mas em termos de meio ambiente natural, meio ambiente social e também a ética, a probidade, né? E quando você tem um padrão de governança, de gestão do empreendimento agrário, que se preocupe com isso, você começa a formar uma determinada percepção sobre a tua identidade, sobre quem você é. Então tem lá, o Hugo tem uma propriedade, tem uma granja, por exemplo. O Hugo tem uma granja suína, vai estar produzindo ali algumas matrizes, alguns reprodutores para vender. Produz para vender, material genético. Legal. E o Hugo, ele vai então até as redes sociais e mostra no dia a dia como que é o cuidado
né, em relação ao trato com esses animais, mostra como é que são aplicados os medicamentos. Isso vai gerando uma percepção de que o ambiente é muito cuidadoso, de que os animais são bem tratados, né, de que existe ali um manejo, né, que é um manejo consciente, é um manejo responsável, né, de que existe uma preocupação do Hugo na sua propriedade, controle de doenças, para não levar isso para o consumidor lá no final, de que as matrizes são muito boas, né? Então você vai trazer qualidade, eficiência, de que o Hugo é um cara honesto, de que a granja do Hugo é uma granja que não se envolve com nenhum tipo de esquema, né? Algum Nada tipo suspeito, de nada... nada disso. Então, um cara honesto. E quando o Hugo ele vai com uma intenção de construir isso, tem um ponto muito estratégico, porque a construção da nossa imagem, e é isso que eu quero dizer no final das contas, a gente sempre vai ter uma imagem construída. Queira ou não, a diferença é justamente essa. Eu tive controle sobre a imagem que se construiu a meu respeito, ou isso foi fruto do acaso? Em algumas situações, pode ser que o fruto do acaso construa uma imagem que coincida com aquilo que eu quero que se perceba sobre mim. Uma boa sorte. Boa sorte se você for seguir nesse caminho. Agora, e essa é a boa notícia, se eu construo a minha identidade com intenção, eu posso trazer e mostrar para o público externo, eu enquanto produtor, eu enquanto empreendedor de uma maneira geral, eu posso mostrar e construir aquilo que eu sei que eu tenho. Então, eu sei que eu sou uma pessoa que produz um serviço ou um produto de qualidade. Eu tenho como, de maneira intencional, construir isso para o público externo. O que nós falamos da Apple, né? O que a Apple faz, o que outras grandes empresas elas fazem, é justamente isso. É agregar uma visão, uma percepção sobre aquele produto, aquele valor. E tudo isso tem muita intencionalidade. E dentro disso, Hugo, eu queria agora pegando uma nova conexão, um novo gancho contigo. Vamos lá. Como que o produtor, ele pode, pensando nessa questão de marca, né? Pensando nas oportunidades, na tua percepção, como que o produtor ele pode aumentar a sua receita no agro, trazendo isso de maneira concreta? Legal. Eu acho que todo negócio, e eu vou recuperar uma pequena parte do que você falou, e a gente já engata nesse tema novo. Eu acho que toda gestão que tem intencionalidade, que busca protagonismo, em algum momento vai esbarrar em tudo que você está falando. Em ter mais controle sobre minha imagem, em ter mais planejamento que me leva a ser mais bem estruturado. Então, em algum momento você passa por uma construção de marca. Bom, mas vamos lá, como é que eu posso crescer? Porque todo negócio que nasce, ele nasce para crescer, né? Toda empresa que nasce, ele nasce para ser mais potente, para se desenvolver, seja o nível que eu quiser, mas eu não nasço para morrer ali na frente. Pelo menos eu nunca encontrei alguém que montou um negócio que queria fechar daqui a 1 ano. Perfeito. Né? E se quisesse, talvez mudou de ideia porque viu que a coisa é legal e tomou ali no caminho gosto pela coisa. O que está na mão do agro e que é uma das formas mais interessantes de crescer? É lançar produto. É criar uma alavancagem, é criar possibilidades de atingir novos públicos, de ter novos produtos, de chegar a patamares de receita que são limitados hoje a um produto. Então, eu posso começar a pensar em lançar coisas. E quando eu estou falando do campo, está na mão do produtor. Perfeito. Se eu tenho uma indústria de transformação ali, eu dependo de 2, 3 para fazer uma transformação. E para mim é muito mais difícil. Agora, se o produto é meu, se a origem do produto é minha, é muito mais fácil que eu vá fazer a diversificação de produtos. Então, uma das formas mais interessantes de crescer, não a única, importante dizer isso, eu posso lançar mais produtos. Eu posso atingir aqui, eu não estou pensando ainda. Eu lembro quando começaram a chegar os produtos sem lactose. Né? E a gente participa de algumas coisas desse sentido. O que é um produto sem lactose? Ele é um lançamento de uma nova forma de receita para atingir um novo público. Então, se eu me relacionava com essa parcela da população vendendo meu laticínio, por exemplo, agora com produtos sem lactose eu começo a ampliar as minhas possibilidades. Então, Júlio, o que eu acho que está na mão do agro e talvez essa gestão com intencionalidade, com planejamento, sabendo para onde quer chegar, se provocando, tendo coragem de mudar uma coisa ou outra, essa gestão ela começa a enxergar possibilidades. Lembra que eu falei que problema que eu resolvo com o meu produto? Porque eu preciso entender o que eu estou resolvendo. Boa.
Sabe? E aí vem essa pergunta. Eu estou fazendo meu produto para quê, né? Se eu não tenho essa resposta ainda, dá tempo de correr atrás dela. Que bacana. Porque eu começo a enxergar possibilidades. Eu não tenho qualquer dúvida do que eu estou falando. Lançar novos produtos para o agro é muito mais fácil e é uma das formas mais interessantes de gerar crescimento e atingir públicos diferentes daquele que eu tenho hoje. Que legal. Eu tenho um conceito dentro do agronegócio que é o conceito de integração vertical. Integração vertical, ele é você trazer a agroindústria para dentro da propriedade rural. Bacana. Então, produtor, eu tenho ali, né, um determinado tipo de manejo, seja um manejo pecuário, um manejo agrícola, e eu colhi. Quando eu colhi, eu já processo o meu produto e eu já não venderei mais uma commodity in natura. Eu venderei agora já um produto industrializado. É claro que isso vai ter as suas repercussões fiscais, né, com os órgãos de governo, esse é um outro ponto. Tem coisas para resolver, mas tudo bem. Tudo bem. Agora, o ganho que isso traz é muito potente, muito potente. Tem um exemplo dentro dessa percepção de agroindústria. Eu vou pegar 2 exemplos. O primeiro exemplo, ele está conectado com a ideia do agroturismo. Agroturismo, que inclusive vai ser um pauta de uma nova conversa nossa, que tem um projeto, tem novidade, pessoal, aí sobre agroturismo em breve. Algo que a gente mas em breve vamos trazer o Sidney, tá, Sidney? Tá convidado para vir aqui, o Sidney lá de Santa Maria do Jetibá. Grande nós vamos, parceirão, né? E nós vamos em breve conversar sobre agroturismo e as oportunidades aqui para o estado. Mas eu vou pegar um exemplo sobre o agroturismo, né? E nessas rotas de agroturismo, que normalmente nós vemos, você tem o produtor que ele vai ali colocar uma estrutura e ele vai vender o produto dele com algum nível de beneficiamento. Então, a pessoa que tem lá uma produção de morango, ela vai preparar algumas compotas, vai vender o morango, vai vender ou o morango congelado, mas ela vai embalar, vai estampar um selo. Tá? Então, isso já é muito comum de nós observarmos em propriedades que estão integradas a rotas de agroturismo. Ou então, abre-se um restaurante, esse restaurante traz na sua maior parte daqueles alimentos que foram ali preparados, já os produtos da própria manejo ali daquela propriedade rural. Né? Isso é muito bom aqui para o estado, né? Muito forte, muito potente. Agora, tem um caso que eu descobri nas nossas andanças, lá em Jerônimo Monteiro, no sul do estado, lá na região do Oriente. Aqui eu já quero mandar um abraço ali. Eu gosto de contação de caso. Já tô aqui, já atento, que eu quero ouvir. E já deixo aqui um abraço lá pro time lá do Eliel Moulin, conhecido como Chupeta, né? Bacana. Ele é ali o patriarca e o fundador ali da Laticínios 3E. É um negócio, assim, incrível que os caras fizeram lá. Basicamente, os caras, eles tiveram 2 grandes sacadas, né? A primeira foi de que havia uma necessidade do mercado por esse novo perfil de leite que é o A2A2. Né? Uma demanda crescente, inclusive incentivada ali por profissionais pediatras, né? Que ele é um tipo de leite com um nível muito baixo de teor alergênico. Tá? E o que eles fizeram? Eles pegaram e montaram ali um rebanho com todas as matrizes deles, produtora de leite A2A2. Mas eles não pararam por aí. Porque se eles tivessem feito isso, eles teriam já um diferencial. Olha, eu só vendo leite A2A2. Só que eles deram um passo além. Isso, para mim, foi genial. Eles montaram uma estrutura industrial dentro da propriedade deles e eles beneficiam esse leite. E eles produzem agora queijo A2A2 e iogurte A2A2. É um negócio, assim, extraordinário. Eles nem vendem o leite A2A2, eles já vendem os derivados do A2A2. Eles montaram uma marca e eles estão expandindo para o estado. Então, o nível de maturidade para um tipo de negócio como esse, de manejo, e aí é claro que você vai agregar, isso vai se traduzir, essa percepção de empreendedorismo rural, isso vai se traduzir no próprio manejo. Você vê lá o sistema de confinamento dos caras é de um nível de higiene, de cuidado, de limpeza. Então, isso já vai se traduzir naturalmente para o manejo. Né? Então, a potência que há em se expandir e se explorar
as opções de você criar, de fato, novos produtos, né? O que a terra te dá é a matéria-prima. Mas quando você verticaliza e você traz novos produtos, às vezes o investimento que você faz, ele é muito pequeno em relação ao retorno que você terá. Então, que golaço, assim, muito boa a sua colocação, muito boa mesmo. Você tava falando desse caso Laticínios 3E, né? 3E. 3E. Olha, você falou duas coisas muito legais. Percebeu a necessidade, volto naquilo que eu estava comentando. Eu preciso começar a olhar para quem eu estou vendendo. Que problema que eu estou resolvendo? Você chega para quem? O que não está ali atendido? Então, eu percebi a necessidade. E a outra, variação de receita. Antes eu faturava com isso, aí você falou, olha, agora eu posso ter um restaurante, agora eu posso ter uma loja dos meus produtos na medida em que as pessoas vêm conhecer a minha propriedade. Esses dois pontos são muito importantes assim, no desenvolvimento do agro, no crescimento, na potência do negócio. Porque eu estou começando, se eu estou variando receita, eu estou ofertando coisas outras que estavam desperdiçadas aqui no meu tempo, na minha propriedade, nos meus produtos, naquilo que eu faço, que eu poderia, por exemplo, entregar um produto final. E se eu percebo a necessidade, eu estou me aprofundando no meu público. Olha só. Se eu puder dar uma dica aqui, ó, se você tem 1 hora do seu tempo sobrando hoje, vai entender o que o seu público está precisando. Olha só. Que dor que ele tem. Porque se eu entendo o meu público, eu consigo lançar coisas, aumentar minha receita. E eu acho que esse exemplo não conhecia, vou procurar saber. Eu adoro contação de história porque tem gente real, trazendo solução de problema real e ensinando pra gente coisa real. Então, eu achei incrível, assim, que eu percebi a necessidade e variei minha receita. Estou lançando produto, estou construindo uma marca que tem a reputação e estou criando longevidade, estou criando potência de longo prazo. Muito bom mesmo. E até aqui, então, nós já falamos algumas coisas assim, que eu já acredito que se nós encerrássemos aqui agora... O papo tava bom, né? O papo tá muito bom, assim, já teríamos ali, tenho certeza que um material muito bacana para o produtor ir desenvolvendo e procurando um pouco mais de informações sobre isso. Mas tem um ponto que eu queria retomar e continuar nossa conversa, de um gancho que nós falamos há pouco. Então, construir marca tem potência. Porque a construção de marca não se trata, portanto, apenas da minha identidade visual. Ela se trata também da percepção que as pessoas têm a meu respeito. Eu passo a ser tratado agora não como algo, mas como um indivíduo. A empresa, a fazenda tal, né? A granja tal. Eu tenho uma identidade, a cooperativa tal, a associação tal ou o sindicato tal. Então, você deixa de ser um ponto indistinto na multidão, tá? E aí nós falamos algo, e eu quero retomar esse ponto. Quando a gente fala de construção de identidade, de marca, ou você construiu algo com intencionalidade, com estratégia, ou algo foi construído sem que você tivesse nenhum tipo de ingerência e de controle sobre isso. Com papel no vento, né? Vai indo e de repente dá certo. Ou pode ser que não seja tão bom. E ainda, talvez o que mais das vezes aconteça, pode ser que em parte seja bom, mas em outra parte a percepção que se formou nem seja justa. Mas como foi fruto do acaso, sem nenhum tipo de controle ou preocupação do empreendedor, aquilo se formou. Então você tem ali algo como uma espécie de mácula, né, naquilo que se pretendia formar. E aqui agora um outro ponto que é gancho para nossa conversa. Quando isso acontece? Então o produtor aqui às vezes está nos ouvindo, e aí tem um ponto. Às vezes o cara vai aqui, vai ter um insight, vai falar assim, uma percepção, vai falar assim, poxa, isso faz sentido. Só que é o seguinte, meu empreendimento agrícola tem 30 anos e a minha fazenda tal, ela já tem uma marca e ela cresceu e se construiu e sem que eu tivesse feito nenhum tipo de planejamento para isso. E agora? Se eu quiser começar agora um planejamento, se eu quiser agora começar toda uma construção de posição da minha marca, da minha identidade, dá tempo? Eu consigo fazer isso? Legal, dá tempo e eu diria que é inevitável que você se preocupe com isso agora. Caso você não tenha se preocupado em construir uma estratégia de marca, um posicionamento, essa visão de qual dor eu estou resolvendo, o que meu produto faz para alguém, quais são as oportunidades de receita que eu estou deixando perder. Não só dá tempo, como eu acho que é importante que se comece a fazer. Porque a gente está falando de negócios onde
Toda semana alguém está mais profissionalizado e competitivo no agro. Uhum. Toda semana alguém está mais bem preparado. Então, eu posso começar, devo. Uhum. Mas por onde eu posso começar? E a gente tem aqui alguns níveis, porque o mundo ideal ele está só na teoria. Na prática, a gente sabe que as coisas elas precisam... Às vezes é melhor que eu ande 2 degraus e depois ande mais 5 do que eu não ande nenhum. Ou que eu tente dar 5 passos e eventualmente eu poderia ter dado 2 e ir fortalecendo. Perfeito. Para quem nunca investiu em nada do que está ligado à marca, estratégia, competitividade, primeira coisa, invista numa boa identidade visual do teu negócio. É tudo que eu preciso? Não, mas é um bom primeiro passo. Por quê? Na maioria das vezes, a dor que a gente percebe nos nossos clientes, e eu falei que são 16, quase 17 anos, é que o meu negócio é muito mais do que as pessoas percebem. Aham. Normalmente eu tenho muito mais valor naquilo que eu faço, no meu produto, na minha propriedade, naquilo que eu ofereço no universo agro, do que os outros estão percebendo. Então, se eu nunca fiz nada desse aspecto, primeira coisa que eu posso fazer, invista numa boa identidade. Não resolve tudo, mas você, pelo que você está andando, você já deve ter percebido. Tem gente que é incrível e não parece ser incrível. Isso, cara, que golaço. Exatamente. Porque como é que eu vou perceber que é incrível? Eu não tenho acesso a isso. Ah, mas eu não... um empreendedor ele pode pensar, mas isso não é uma preocupação minha, eu tenho que me preocupar aqui com o operacional, com o meu manejo. Mas não, será que não é importante? Será que é um ativo precioso a forma como a sociedade, de uma maneira geral, te percebe? Claro que é importante, Claro que né? E aí tem um ponto que você colocou, que hoje, nossa, você falou, invista na construção da sua identidade. É um primeiro passo importante, né? E tem hoje uma quantidade de soluções ali de inteligências artificiais para construir identidade visual. Muito disponível. Eu mesmo, num primeiro momento, falei, poxa, a identidade visual hoje é algo muito disseminado, né? Aí eu fui lá, né? Quando fui ali montar meus negócios, né? Meus empreendimentos, eu fui lá buscar assessoria desse tipo de solução, né? E a gente vê que são soluções, assim, bem de prateleira, né? Você vai ali imputar algumas informações e essas inteligências, pelo menos, né, no patamar em que elas estão, não me parece que elas estejam habilitadas, de fato, a construir uma identidade na linha de tudo aquilo que você quer trazer. Pelo menos eu não vi até aqui, né? E tem um elemento muito importante, né, do ser humano, que é o fator criativo. Eu vi outro dia esqueci o nome, vou resgatar o nome desse palestrante. E ele falava sobre um pouco da revolução, né, que nós vivemos hoje, a revolução da inteligência artificial, e a importância ainda do trabalho criativo, que, na verdade, agora nós, humanos, temos aqui mais do que nunca o trabalho criativo como principal mote, porque a execução operacional vai pelas IAs, Exatamente. em grande parte. A construção de identidade visual é muito ligada a um papel criativo. Por mais que a identidade visual pode operacionalizar alguma coisa ou outra, não tem jeito, né? E aí você vê coisas assim, ou porque não teve nenhum esforço do empresário, do empreendedor para construir uma identidade, ou porque foi feito mesmo por uma solução dessas, de IA, de prateleira, que te dá uma coisa muito mais genérica, simplória, né? E aí você vê coisas que realmente não se encaixam, né? Exemplo, profissionais da saúde que vão utilizar a cor vermelha na sua identidade visual. Não, o vermelho ele tem significados, tem um significado. Você vai lá, entra lá na internet, vai ver, o que significa a cor vermelha no meu símbolo? Significa paixão, significa força, tem algumas coisas que você traz. Só que o vermelho, para um profissional da saúde, ele pode ser associado a sangue, a horror, né? E aí não funciona. Pode ter um desencaixe. Pode ter um desencaixe violento. Então, assim, como que... Eu não consigo entender, ou melhor dizendo, assim, me dá um pouco de angústia pensar que a gente, talvez nós ainda não tenhamos nos apercebido de quão importante é fazer um investimento de tempo, de preparação, de trazer profissionais habilitados para construir isso que é muito mais do que simplesmente uma identidade visual. Sim. E como que é esse processo? Como é que se encaixa isso, Hugo, assim? Beleza, eu vou construir uma identidade, um pouco desse processo criativo, assim. Vou construir uma identidade visual. Bem rapidamente, com o que você se preocupa quando você vai na identidade? Agora não estou falando nem da marca, da identidade visual. A identidade mesmo. A gente falou no início que a marca é mais que a identidade visual, porém, para quem está no nível
inicial de construção de marca, tem a minha propriedade de 30 anos ou eu posso estar nesse mesmo nível, nunca investi, nunca me preocupei, a identidade visual é um bom começo. E aí agora vamos falar de identidade visual, né? Toda prestação de serviço, ela vai ser impactada de alguma forma pela inteligência artificial. Estou falando do mundo de comunicação, do mundo de design, de advocacia, de engenharia, de arquitetura, tudo isso vai ser impactado. Porém, a gente está num momento muito inicial de entender o que faz o quê, como faz o quê e como que esse processo vai acontecer. Então, você colocou bem, existe um viés criativo e de uma capacidade de percepção que ela ainda é muito interessante, né? E eu acredito que ela não vai deixar de ser. Como é que eu construo uma identidade visual? Primeiro, eu tenho que entender os atributos que vão ser representados por algo que é tangível. A identidade visual, ela tem o papel de pegar atributos, coisas intangíveis e tornar aquilo algo que possa ser percebido por formas e cores. É isso. Se eu estou querendo um negócio mais premium, se eu estou querendo algo mais sofisticado, eu preciso utilizar códigos tais. Se eu quero algo mais infantil, se eu quero algo mais popular, então primeiro eu preciso entender meus atributos. E um profissional, ele vai te ajudar a entender, a aprofundar e depois vai trazer uma representação gráfica daquilo que isso quer dizer. Por quê? Naquilo que eu falei uns minutinhos atrás, normalmente eu sou muito mais incrível do que eu pareço ser. Essa é uma dor comum. Né? Se a gente sair daqui agora e entrar em 10 negócios, provavelmente os 10 negócios, eles são muito mais incríveis do que eles parecem ser. Então, não atrai, não conversa com o público e por aí vai. Depois, então, que eu começo a entender meus atributos, se eu tenho alguém que consegue materializar isso, eu estou agora equilibrando aquilo que eu sou de interessante com aquilo que eu pareço ser. Eu cumpri o primeiro passo. Eu preciso entender que atributos o meu negócio tem para que a minha representação gráfica em formas, em cores, eu quero representar conectividade, eu quero representar proximidade, eu estou falando de acolhimento, ou eu estou falando de alta tecnologia na minha propriedade, eu estou falando de algo que é mais sustentável, eu estou falando de algo que é mais... Enfim, eu preciso entender os meus atributos, porque a minha identidade, o papel dela é pegar conceitos e algo que é intangível e tornar aquilo percebido para que eu possa atrair a pessoa certa. Muito legal. É isso que eu quero. Então, se eu nunca... E eu falei aqui do passo 1, né, que você fez a pergunta. Se eu nunca investir em nada, começar por uma identidade visual que represente corretamente o meu negócio, já é um primeiro passo muito bem dado. Muito bom. Muito bem dado. Mas eu posso dar um segundo. Se eu já passei dessa fase, e certamente tem gente nos ouvindo que já está com isso concluído, Sim. Existe uma possibilidade de eu agora começar a me preocupar com alguns fatores estratégicos do meu negócio. Vamos falar de diferenciais. Estou com minha identidade visual resolvida. Júlio, está resolvido minha identidade visual. O que eu faço então? Eu começo a pensar em diferenciais. Lembra da distinção? O que eu tenho de diferencial é temporário ou seja, isso termina na medida em que algum concorrente avança isso facilmente, ou eu tenho algo que é mais sustentável de longo prazo? Se eu entro nesse pensamento, eu naturalmente continuo uma reflexão estratégica que vai fazendo com que eu vá revisando os meus negócios. Eu posso dar mais um passo ainda. Oferto algum produto, seja ele para o consumidor final, como você falou de uma embalagem, ou eu estou falando, de repente, de um produto para uma relação B2B, de alguém que vai utilizar isso e vai levar para lá. Nos dois casos, isso importa. Mas se eu estou falando disso, eu estou falando de novo de diferenciais e eu estou falando mais uma vez de tentar lá entender qual o problema que eu estou resolvendo com o meu produto. Todo mundo sabe disso. Não sabe. Não sabe. A maioria das pessoas tem o que a gente chama de desperdício de posicionamento. Olha só. O que é um desperdício de posicionamento? Eu tenho a capacidade de resolver 10 coisas, só que eu não percebi que eu resolvo 10 coisas e eu estou resolvendo 3. Eu tenho desperdiçado 7 de 10 aqui naquilo que é o posicionamento do meu negócio. Se eu não tenho nada, começo por uma boa identidade. Se eu já resolvi a identidade, começa a ver diferenciais. Às vezes meu diferencial é alcançado na semana que vem. É uma máquina tal, é uma expertise tal. Se isso aqui já está bom, eu vou partir para aquele outro lado lá, que você citou do laticínio. Eu começo a perceber necessidade, porque eu vou ver o que eu estou resolvendo. Tem coisa que eu não estou resolvendo. E eu começo a fazer variação de receita. Tudo isso culmina numa empresa com mais potência, possibilidade de receita e uma marca mais forte. Construir marca dá trabalho. Mas também ficar no mesmo lugar sem crescer também dá muito trabalho. Muito trabalho. É escolher qual trabalho que você quer ter. Muito bom, muito bom. E aí dentro disso, nós estamos falando aqui de coisas tão bacanas, né, na construção aí no valor
do empreendimento. Ou traz aí alguns exemplos práticos para nós, né, de sucesso, cases de sucesso, que você acha que vale a pena a gente mencionar aqui. Legal, assim, vamos contar 2 cases aqui do nosso estado, do Espírito Santo. Uhum. Eu infelizmente também esqueci a fonte que eu ia citar aqui, mas a gente tem contato com mais de 4 mil marcas por dia, desde a hora que eu acordo até na hora que eu vou dormir. E ser interessante para alguém durante essa jornada de mais de 4 mil marcas por dia é trabalhoso. Então eu vou citar 2 casos dos quais a gente se orgulha muito de ter participado no mundo agro. Um vai ser o Laticínios Fiore, que fica em Santa Teresa. E o outro é uma rede de cafeterias aqui da Grande Vitória, que é a Terra Fé. Uau! Que são... Baita exemplo. Acho que são 2 pontas do agro. Tem lá quem está produzindo e tem aqui quem está ofertando, né? Que para mim é ainda dentro dessa cadeia, né? Está escoando. Tem produtores ali sendo representados, tem uma cultura sendo vendida. Então está se vendendo uma ideia de um café nas suas diferentes possibilidades de pontuação e por aí vai. Perfeito. Bom, lá com a Fiore, né, a gente quando chega lá, é uma empresa familiar, muito bacana, você vê as pessoas muito envolvidas com o que faz, assim. Eu acho que o agro tem uma coisa legal, as pessoas se envolvem com o que elas fazem. É fato. Né? Eu tenho um posto de gasolina, nada contra quem tem posto de gasolina. Eu tenho um posto de gasolina, eu vendo combustível para você e é isso, assim, eu acordo e vou dormir, né? Vende combustível. É diferente quando você vende um alimento para alguém. Nossa. Quando você tem, como você falou, um manejo com uma higiene tal, com uma tecnologia para que aquilo... É diferente. E aí a gente se depara com uma família muito envolvida com o que faz, fica em Santa Teresa, pouca gente sabe disso. Pelo menos das quais a gente se depara aqui na cidade. É daqui? Não sabia que era daqui. Eu falo isso que eu dando aula, eu levo um case ou outro. Isso é do Espírito Santo? Não sabia. Então a gente ainda precisa conhecer mais. Fica essa dica para todos nós, né? Produtor, consumidor, enfim. Sim. É que a Fiore, ela fez um trabalho tão magnífico, né, de crescimento, que nós capixabas temos aquela coisa assim, não, se ficou muito parrudo e se cresceu demais, talvez não seja daqui, deve né? Deve ser de fora. Deve ser de fora, né? É uma coisa que nós temos que trabalhar em nós, olhar para o espelho e falar, sim, nós capixabas temos condições de criar algo, né, do tamanho da Fiore, né? Que é um baita exemplo. E assim, resumidamente, como é que foi com a Fiore? A gente primeiro, quando chega lá, a gente chega... conversando com a família, com o objetivo de reposicionar a marca para que ela tivesse o valor que a marca tivesse o valor que o negócio tem. Então, o objetivo na Fiore a marca precisa ter o valor que o negócio tem. Boa. É percepção ligada ao valor que se tem. Então, a gente faz um trabalho muito longo de imersão, tanto na própria empresa como um todo, mas também no seu ambiente competitivo. Como é que está isso aqui? O que tem de interessante aqui dentro? O que não está bom? Como é que estão os nossos concorrentes? O que eles estão fazendo? A gente, então, cria um reposicionamento para que essa marca pudesse ter uma narrativa ligada aos seus diferenciais reais. Que aquilo que ela tem de bom pudesse ser percebido. Que aquilo que ela tem de produto pudesse ser melhor distribuído. Então, a gente faz primeiro um reposicionamento, organiza isso para colocá-la no lugar que ela deveria estar, com a excelência que se tem. E depois começamos a trabalhar por produto. Olha, eu posso estar errado, mas foram mais de 30 embalagens. Que legal. Então a gente vai avançando. Primeiro eu cuido da marca como um todo, organizo, deixo ela tal como ela deve ser. A gente fez alguns ajustes sutis na identidade. A ideia não era mudar, a gente não chegou para mudar tudo. A ideia era o que aqui tem de bom, enquanto posicionamento, enquanto DNA. Eu organizo a imagem para que ela esteja alinhada e agora a gente foi trabalhando por produto, fizemos um trabalho de quase 3 anos, entregamos esse trabalho lá. Foi algo muito prazeroso. A gente é cliente da Fiore hoje, então a gente compra. Né? A coalhada é um produto campeão, enfim. Para quem não conhece, qual a propaganda aqui, né? Vamos aproveitar para fazer. Desculpa. Não, vale a pena, a coalhada é maravilhosa. Eu quero também fazer o lanchinho, né, da tarde, você bota na geladeira lá, enfim. E aí, a gente então faz esse trabalho muito legal. Eu tô falando de um produtor que tinha uma percepção de marca abaixo daquilo que deveria estar. A gente resolve um problema estratégico, mas depois eu ainda vou trabalhar por produto. E cada produto tem um público específico, eles têm um leque. Eles souberam aproveitar bem, assim, porque eles têm uma variação de receita bastante interessante, assim. Né? Eles têm o queijo, têm o leite, tem alguns produtos derivados do leite. Na época que a gente estava entregando o trabalho, havia alguma variação de produtos. A gente, depois que entrega, não tive mais tanto contato, não sei dizer como está hoje, mas a gente saiu de lá com uma percepção de necessidade e variação de produto. E esse foi um projeto que nos orgulha muito. E o segundo, né, que eu acho que para nós também é um prazer enorme ter conhecido, né, que foi a Terra Fé, que não tinha esse nome.
né? Se chamava a Cafeteria Carnielli, né? Que aqui em Vitória muita gente conhecia, porque tinha no Horto. Pra quem é da Grande Vitória sabe o que eu tô falando. Quem não souber, fica ali na Enseada, né? Vai visitar o Horto, você almoça, enfim. Dá para passar um dia agradável lá. Bom. E aí, quando a gente é procurado, então, pelo empreendedor, pelo Raul, ele mostra que o seu planejamento estratégico apontava novos crescimentos e que um novo nome e um novo posicionamento para tudo aquilo que ele tinha visto de possibilidade se apresentava no planejamento. Então, a gente cria um posicionamento de uma cafeteria que ela valoriza o produtor, que ela mostra o produtor do café, que ela cria um ambiente de alto profissionalismo, que eu acho que isso é um exemplo de que o agro está cada vez mais estratégico. Então, se você perguntou, vale a pena começar? Eu acho que tem que, seja qual foi o seu estágio, a gente citou que uma possibilidade de estágio, para onde eu começo? Sempre tem por onde começar. Sim. E hoje, eu não sei dizer, mas eu acho que a Terra Fé está com 10 unidades ou mais, porque eles foram tendo uma boa aceitação, levando café de alta qualidade, mostrando quais são... Porque a gente tem no Espírito Santo uma variação muito grande de cafés e todos maravilhosos, né? Tem o Conilon, tem o Arábica, mas especialmente nesse recorte que interessa a eles, que são cafés mais especiais, mostrando como isso deu certo. Então a gente cria uma identidade, cria nome nesse caso. Era preciso um nome que representasse um negócio até mais... mais profundo, criar o nome de um negócio. Sim. Então, esses dois, assim, eu acredito que, trazendo aqui um produtor de laticínio, trazendo uma loja, um lugar de consumo final, né? São bons exemplos de que dá para fazer, tem como se envolver e de que nesses dois casos a identidade visual ela é um pedaço e muito mais ali também foi feito. Então, tem um casamento muito legal. Uma identidade bem feita, uma marca bem posicionada e uma gestão intencional. Que legal. A Terra Fé, eu já consumi muito enquanto era Carnielli, né? Sim. E ali no Horto Mercado, né? E eu me recordo que quando mudou, eu falei, será que é uma nova cafeteria aqui? Saiu, né? E quando você se depara ali com a marca do Terra Fé, você mantém a identidade. Eu tive muito forte essa percepção à época. Eu nem sabia que era vocês que tinham feito o trabalho, mas algo muito interessante, porque quando eu bati o olho ali no Horto, e na nova identidade, no nome, tudo aquilo, eu tive duas percepções. Eu falei, tudo bem, mudou, e o Carnieri já era maravilhoso, ir lá e tomar um cafezinho do Carnieri, que é uma baita produto, qualidade maravilhosa do café dos caras. Só que quando eu bati o olho ali na identidade visual, eu falei, bom, não é... Duas percepções eu tive, não é exclusivamente mais agora Carnieri. Mas permaneceu como um café premium. A identidade já me transpareceu isso. Então, você ali na logo, no desenho, você fica até um convite para o pessoal conhecer o Terra Fé, a identidade, a logo, que foi um trabalho desenvolvido aqui pelo pessoal da Life Brand, ficou muito legal, Então, quando eu soube que vocês tinham feito aquilo, eu falei, poxa, cara, e a identidade, né? Como você constrói ou reconstrói. E foi muito corajoso ali do Raul, né? Foi muito corajoso, né? É muito pensamento, é muita reflexão, né? Para decidir isso. Muito bom. Pessoal, nós conversamos aqui hoje com o Hugo Mansur, da Life Brand. Nós vamos colocar nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, um link para vocês acessarem tanto o site como o Instagram da Life Brand. Fica aqui a minha recomendação. Nós mesmos, enquanto escritório, fruímos do serviço e realmente é algo muito poderoso. Fica aqui o recado, né, e o conselho para o produtor. Pense sobre marca, pense sobre a construção da identidade que você quer para o teu empreendimento agrário, né? Hugo, muito obrigado. Que privilégio receber você aqui. Nós vamos ter uma nova rodada ou novas rodadas de bate-papo, porque eu acho que a nossa conversa, uma coisa que ela deixa é a percepção de que dá vontade de continuar, né? Poderia ser muito mais, né? Pode ser muito só mais. Ter tempo. Foi só um aperitivo. Obrigado por estar conosco. Imagina, na abertura aqui do nosso projeto e vamos continuar juntos. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Valeu.